Olá pessoal, vou mostrar aqui para vocês como resolver exercício 25 da nossa lista de exercícios. Bom, o exercício é o seguinte: faça um programa que leia 10 números digitados pelo usuário e retorne a soma e a média desses valores. Bom, como que a gente pode resolver esse exercício? A gente cria aqui um rascunho, né, só com a ideia da solução para o problema. Então a gente vai criar uma variável que armazena a soma dos números. Então, o exercício tem que exibir a soma e a média de 10 números digitados pelo usuário. Então, a gente vai armazenar, a gente precisa de uma variável para armazenar a soma. No caso da média, a gente não vai criar uma variável para armazenar a média, que a gente vai simplesmente dividir a soma pela quantidade de números digitados. A gente vai ter uma variável para contar a quantidade de números que o usuário digitou. Então, basicamente duas variáveis. Uma que vai contar a quantidade de números que o usuário digitou e outra que vai armazenar a soma. Então, enquanto o usuário não digitar 10 números, o que a gente vai fazer? A gente vai solicitar ao usuário um número, vai atualizar o valor da soma, né? A soma é igual a soma mais um número digitado pelo usuário, vai atualizar o contador de números digitados. Então, enquanto o usuário não digitar 10 números, ele vai ficar repetindo. Solicita um número, soma e atualiza o contador. Quando ele terminar de digitar os 10 números, a gente vai exibir a soma e exibir a média, que é a soma dividido pelo contador. Então é simples. Se a gente for ver então fizer um fluxograma dessa lógica, a gente teria aqui então o início do programa, a gente tem a variável soma, que vai armazenar a soma, e o contador. A gente coloca os dois além do zero, tem que iniciar essas variáveis. E se o contador for menor do que 10, o que ele vai fazer? Se for, ele vai solicitar um número, vai atualizar a soma, né? Soma é igual a soma mais o número digitado pelo usuário, e vai atualizar o contador. Contador é igual ao contador mais 1. Volta para cá e pergunta: o contador é menor do que 10? Se for, solicita o próximo número, soma, atualiza o contador. O contador é menor que 10? Solicita o próximo número, soma e atualiza o contador. Na hora que ele digitar o décimo número, ele pergunta: o contador é menor do que 10? Não, ele vai exibir a soma e exibir o contador, a soma dividido por contador, e termina o programa. Bom, observem que nesse caso aqui eu iniciei a variável contador valendo 0 e o contador está menor do que 10. Vamos dar uma olhada para ver como que fica isso no programa. Bom, então a gente vai implementar aquela lógica na linguagem C. Então, inicialmente, a gente coloca um comentário para explicar o que o programa faz. Então, esse é um programa para calcular a soma e a média de 10 números digitados pelo usuário. A biblioteca, né, que a gente está incluindo, stdio.h, as nossas variáveis, contador, número, soma. Vou colocar aqui contador igual a 0 para ficar igualzinho tá lá no nosso fluxograma. E aqui contador menor do que 10. Então o contador, o que ele vai fazer? Ele vai contar a quantidade de números digitados pelo usuário. Num é o número digitado pelo usuário. E a soma é a soma dos números digitados. Então, nossas três variáveis. Então, enquanto o usuário não digitar 10 números, o que ele vai fazer? Vai pedir um número, o usuário vai entrar com o número, vai somar e vai atualizar o contador. Ao final, vai exibir a soma e a média. Então, soma, qual que é o valor da soma, e a média, soma dividido por 10.0. Então, se a gente rodar aqui esse programa, vou salvar e rodar. Então, digite um número. Vou digitar números iguais aqui. Então, a soma deu 30, né, que são 10 números, e a média 3.0. Bom, uma coisa importante é o seguinte:
a gente não faz sentido a gente criar 10 variáveis para somá-las depois. A gente não faria sentido. Digite a variável, digite o primeiro número, armazena numa variável. Digite o segundo número, armazena numa outra variável. Digite o terceiro número, armazena numa outra variável. E assim por diante até 10. Nesse caso, a gente teria 10 variáveis. O problema é o seguinte: se a gente passa isso aqui para 1000, bom, ficaria inviável você criar 1000 variáveis no seu programa, né? A não ser que você tenha um vetor, que é um assunto das próximas aulas. Bom, então o que a gente está fazendo? Ao invés de criar as 10 variáveis, a gente está, à medida que o usuário vai digitando, a gente já vai computando a soma, para a gente não ter que criar N variáveis. E nesse caso aqui, a gente também poderia usar uma variável média, né? Não teria uma necessidade, mas a gente poderia ter uma variável média que é igual a soma dividido por 10.0. No caso, a variável média seria um float média. Aí, aqui, ao invés de exibir soma dividido por 10, a gente exibiria média. Isso também seria possível, né? Uma coisa que a gente pode fazer também, caso a gente encontre algum erro no programa e a gente não saiba onde que está esse erro, a gente pode ir imprimindo os valores das variáveis à medida que o programa vai sendo executado. Por exemplo, eu poderia aqui, suponha que meu programa esteja dando algum erro, eu poderia imprimir aqui o valor da variável contador e o valor da variável soma. Uma coisa assim, contador, dois pontos, soma, dois pontos, aqui contador, vírgula, soma. Isso aqui seria um printf no nosso programa, simplesmente para poder testar, para ver o que está acontecendo com as variáveis durante a execução do programa. Então digite o número 4. Então contador igual a 1, soma igual a 4. Vou digitar outro número 2. Deixa eu dar só mais um espaço, pular mais uma linha ali só para ficar mais claro. Então digite um número 1. Então contador igual a 1, soma igual a 1. Digite o segundo número. Contador igual a 2, soma igual a 3. Digitar outro número 6. Contador igual a 3, soma igual a 9. Então a gente pode ir fazendo isso para verificar o que está acontecendo com as variáveis do nosso programa à medida que o programa é executado. Uma alteração que a gente pode fazer nesse programa é pedir para o usuário digitar a quantidade de números que ele deseja calcular a média. Então, ao invés de ter esse valor fixo aqui, o usuário vai digitar a quantidade de números que ele quer. Então, a gente pode criar uma variável aqui que se chama quantidade. Vou colocar quantidade, armazena a quantidade de números para o cálculo da soma e média. Bom, a gente pede então para o usuário informar a quantidade de números, a gente armazena isso na variável quantidade, então nosso enquanto vai enquanto o contador menor do que a quantidade. A gente pode tirar isso daqui de baixo, não precisa de exibir, e na hora de calcular a média, a gente precisa dividir aqui pela quantidade. Lembrando que, como soma é uma variável do tipo inteiro e quantidade do tipo inteiro, a gente tem que coloca um float aqui que ele vai tratar isso vai tratar a variável soma como uma variável do tipo real. Bom, então se a gente salvar e rodar, o que a gente tem? O que deu errado aqui? Por causa de parêntese, né? Isso, rodar. Então informe a quantidade, vou colocar aqui 5.
1, 1, 1, 1 e 2. Soma 6, média 1,2. Bom, é isso. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.